Olá, estamos começando mais um Vale Entrevista especial eleições e hoje nós recebemos aqui na sede do Jornal Vale o candidato à Prefeitura de Jacareí, Marco Aurélio. Muito obrigada pela disponibilidade do senhor. Bom, e o senhor já foi prefeito de Jacareí e agora volta às urnas pelo mesmo cargo. Conta pra gente por que o senhor decidiu concorrer. Bom, primeiro quero agradecer a vocês, parabenizar o trabalho e dizer que quando a gente foi prefeito, a gente conseguiu fazer um trabalho de recuperação da cidade. A cidade estava muito endividada, os servidores públicos não tinham recebido seus salários, não tinham recebido a cesta básica, 13º, e a gente conseguiu fazer um trabalho de recuperação da cidade. E com isso a gente foi fazendo trabalho em bairros, fazendo a pavimentação, criamos orçamento participativo, e o tempo passou, e a gente está vendo agora que Jacareí não está na mesma velocidade que estava antes, né? As coisas estão, quando acontece muito devagar, e a saúde, por exemplo, está muito debilitada. Nós temos muitos casos de pessoas que estão querendo medicamentos muito simples, né, que não conseguem uma consulta, e obras muito em câmara lenta, muito paralisadas. Então, o que a gente está pensando? Se a população nos der a oportunidade de retornarmos à prefeitura, é retomar aquela velocidade que nós tínhamos para a cidade crescer e, sobretudo, gerar oportunidades, porque no pós-pandemia, as pessoas estão muito carentes de emprego, né? De uma prefeitura que cuide das pessoas, uma prefeitura mais humana. É isso que nos motiva para voltar à candidatura. É exatamente isso que eu ia perguntar para o senhor agora, que a gente sabe que um dos principais desafios do próximo prefeito vai ser a retomada da economia, né, que foi tão afetada agora durante o período de pandemia. O que é que o senhor pensa em fazer caso seja eleito? Bom, após a pandemia, a primeira coisa é você pensar o seguinte, bom, primeiro que eu acho que nós vamos pegar a prefeitura ainda com pandemia, janeiro de 2021 ainda com pandemia. Então, a primeira coisa para combater a pandemia é a testagem em massa. Você precisa fazer uma testagem em massa na população para você ter os melhores locais onde você tem que ter uma atenção maior. Então, a questão da saúde. Quando tiver a vacina, aí fazer a vacinação em massa. Com relação às pessoas que vão estar com muita dificuldade financeira, nós temos que agilizar as obras da prefeitura e na tentativa de criar, inclusive, frente de trabalho, né? Agora, você tem a questão dos jovens, que se antes já era difícil entrar no mercado de trabalho, agora é mais ainda. Nós fizemos o Educa Mais Lamartine, que tem capacidade de dar cursos preparatórios, preparar o jovem para uma entrevista, né? E o Banco do Povo ser mais ágil para poder dar pequenos créditos para as pessoas, do pequeno comerciante, pequeno empresário, para que ele continue na sua atividade, porque cada um que para é um desemprego a mais. Então, se a gente conseguir fazer com que a gente reverta essa ordem, creio que assim a gente vai estar fazendo a economia girar novamente. E logo ali no plano de governo do senhor, na área de saúde, tem o Saúde Mais. Saúde Mais. Gostaria de saber do senhor na prática o que é esse programa, para que ele funcionaria. É porque quando a gente fala saúde, as pessoas têm na cabeça o médico para atender o doente, né? Na verdade, quando o médico vai é porque a pessoa já perdeu a saúde. O que nós queremos é preservar a saúde. Então, quando você integra a Secretaria de Esportes, os próprios CRAS, o Educa Mais, investe na cultura, você faz palestras, você faz controle de obesidade, você faz controle de diabetes, você coloca a pessoa da Secretaria de Esporte para fazer atividades físicas, isso você faz o controle de pressão arterial. Então, é um outro conceito de saúde. É fazer com que todas as secretarias que possam estar envolvidas trabalhem para que as pessoas continuem tendo vida saudável. Isso é Saúde Mais. E necessitando de medicamentos, aí nós temos aí o que já existe hoje da secretaria, mas a gente quer ampliar esse conceito. É uma saúde ampla, que as pessoas não fiquem doentes. E isso, veja, nós temos agentes comunitários de saúde que vão nas casas das pessoas e eles reclamam que podiam ser mais bem utilizados, né? Com orientação. E acho que, da mesma maneira que a gente implantou um conceito novo de educação, que é o Educa Mais, a gente vai implantar um conceito novo de Saúde Mais. Na Santa Casa, o senhor coloca estudos visando transformá-lo no Hospital Municipal, encerrando a intervenção. Gostaria de saber de que forma que isso iria acontecer e se o término da intervenção é de fato um compromisso da sua gestão. Pois é, a intervenção nós acreditávamos que ia ser uma coisa mais rápida, né? A intervenção ela ocorreu porque se não fizesse a intervenção, o hospital seria fechado, porque ela entrou numa condição que quando um hospital ou qualquer entidade
não paga suas dívidas trabalhistas ou não está em dia com o fisco, ele não pode receber verbas públicas. Então, tivemos que fazer intervenção. Mas ela não é rápida, né? A intervenção continua. Então, quando nós entramos na prefeitura, se Deus quiser, e a povo nos der essa oportunidade, a gente quer fazer um estudo da dívida do hospital e talvez, é o que eu imagino que a gente vai conseguir chegar nisso, é transformar num hospital público municipal. Aí nós teremos a Santa Casa do Hospital de Retaguarda, Hospital Público Municipal, já temos a UPA infantil, que também nós fizemos, ficaria faltando mais um elemento, que é um hospital de pronto-socorro. Porque esse hospital de pronto-socorro, ele atende urgência e emergência. Então você tem a UPA, que é o pronto-atendimento, você tem o hospital de urgência e emergência e a Santa Casa como grande hospital de referência de retaguarda, sobretudo para os procedimentos eletivos. Tá certo. E esse pronto-socorro, ele seria construído com recursos próprios, com recursos de onde, né? Você acredita que a prefeitura tem esses recursos? Muito difícil. A ideia nossa é fazer por uma parceria público-privada. Todo esse estudo já foi feito nos nossos governos anteriores, a licitação ficou pronta, inclusive já tem até empresa que venceu, então agora é retomar esse procedimento para que verifique no mercado essa matemática, né, da iniciativa privada construir e aí a prefeitura fazer o pagamento a longo prazo. O senhor tem uma estimativa de quanto custaria? Não tenho, agora não tenho. Mas como a licitação está pronta, são os dados que estão disponíveis, inclusive, deve ser inclusive nos documentos da prefeitura já. E a gente sabe que a gente está num ano atípico, né, vivendo em meio a uma pandemia, que eu gostaria de saber do senhor de que forma que o senhor avalia a conduta do governo atual frente a essa crise, frente ao enfrentamento do vírus. Eu acho que o governo atual, primeiro que não fez a testagem em massa. Né? Se você quer ter controle da Covid, você tem que fazer testagem em massa, para saber quais são as regiões que estão mais infectadas, quais são as pessoas que estão em risco, né? Que já estão contaminadas, para você fazer tratamentos cirúrgicos. No caso da pandemia, não dá para você dar um tratamento igual para todo mundo. Ou você faz a testagem e começa a ter a visualização dos maiores focos onde tem um problema, ou você trata empiricamente, né? Então eu vejo que o atual governo, ao não fazer a testagem, ele pecou, porque eu acredito que algumas vidas poderiam ter sido preservadas. E, ao mesmo tempo, né, a prefeitura teria que ter dado uma atenção maior ao pequeno comércio, ao pequeno comerciante, ao motorista de van, motorista de aplicativos, porque parou, né? Na época da pandemia parou, agora que está retomando, né? Então, de repente, ou algum auxílio financeiro, ou até algum incentivo tributário, né? Para que eles... Tem uma frase que diz o seguinte: nessa pandemia, alguns morreram e outros faliram, né? Essa equação é muito ruim, né? Então você tem que trabalhar nas duas frentes, né? Para preservar a saúde, combater o vírus, isolando, auxiliando as pessoas a não irem para a falência. Na área da educação, o senhor propõe ali a construção de novas escolas e creches e uma creche noturna. Gostaria de saber do senhor quantas seriam, se há orçamento para isso, que o senhor comentasse um pouquinho mais desses projetos. A creche noturna, nós colocamos, a princípio, uma creche noturna, né? Porque é uma experiência que a gente quer fazer, porque o que chega para nós de informações é que nós temos famílias em que o trabalho não é diurno, o trabalho é noturno, né? E aí, para onde que vão essas crianças? Fica com a avó, com o vizinho e tal. Então, essa experiência que a gente quer fazer da creche noturna, que é para que as pessoas que trabalham fora desse horário, entre aspas, comercial, possam onde colocar seus filhos. Em relação à construção dessas novas escolas, o senhor saberia dizer quantas seriam? Essa aí vai depender muito da demanda, né? Porque você faz o levantamento dos bairros e algumas você pode ampliar e outras você pode construir, né? Mas a ideia é que você faça por regiões. Não é assim, vou fazer 2, 3 escolas. Não é assim. Você vê aonde que tem a demanda reprimida, para você poder fazer o equipamento, ou, de repente, pode até ser por um aluguel, ou pode ser por uma parceria, né? Algumas creches nossas, quando eu estava na prefeitura, fizemos em parceria com entidades, foi uma experiência muito boa, e você dá uma solução rápida para aquele local.
Bom, em Jacareí ainda tem um problema relacionado ao saneamento básico, né? A gente vê que no plano de governo do senhor, o senhor propõe universalizar o tratamento, né? Eu gostaria de saber até quando que o senhor acredita que isso seria possível e de que forma seria feito, se teria recursos para fazer isso? Esses recursos existem, porque no nosso governo a gente já tinha conseguido os recursos do governo federal, né? Agora, o recurso, quando ele está previsto, você tem que ter o projeto e a execução. Quando eu peguei a prefeitura com 2% de tratamento de esgoto. 2%. Né? Entreguei para o meu sucessor Hamilton com 50%. E ele deixou a prefeitura com 72% de tratamento de esgoto. 72%. E agora, me parece que foi para 76%. É muito pouco. Por que é pouco? Porque quando o Hamilton colocou de 50% para 72%, ele fez isso através de um plano de financiamento do governo federal. Recurso do governo federal. Esse recurso do governo federal já veio para fazer o que o Hamilton fez e já veio também para fazer a duplicação do tratamento de esgoto. É o que a gente chama de projeto espelhado. Você faz uma estação e tem um espelho do lado, quer dizer, é a mesma obra do lado. E recursos para essa obra aqui existem, mas não foram utilizados pelo atual governo. Entendeu? Então, por isso que cresceu muito pouco. Então, é possível, isso é possível. Você chegar ao tratamento 100% dos esgotos coletados, prazo, os 4 anos. Né? Porque isso gasta um tempo, mas a gente acredita que no final dos próximos 4 anos, o esgoto coletado dá para ficar 99% tratado. E a gente sabe que na área da mobilidade o senhor coloca ali a revisão do atual sistema de transporte. O que eu gostaria de saber do senhor quais são as mudanças que o senhor acredita que sejam necessárias para o setor hoje em Jacareí? Primeira coisa é a gente contratar uma empresa para fazer um estudo muito sério com relação à situação atual. Veja, há alguns anos atrás, você tinha um sistema de transporte que funcionava assim. Quanto que as pessoas, qual era a demanda e qual era a receita. Passou-se o tempo, hoje você tem o Uber, né, e os aplicativos, os demais aplicativos. Então, o que acontece? Muitas pessoas hoje optam, às vezes, por irem mais pelos aplicativos do que pelo sistema de transporte coletivo. Então, se você não fizer um estudo para saber, escuta, o que leva as pessoas a quererem o Uber ao invés do transporte coletivo? Em que horário que as pessoas querem? De onde que vem essa demanda? Para você verificar o seguinte, esse transporte que está aqui hoje, esse modelo que está, ele não adequa mais. Porque você vai subir na tarifa, você coloca subsídios e ainda fica num valor muito alto para as pessoas. Né? Então, e a gente vai fazer um estudo, inclusive tem algumas cidades que já estão mais avançadas, o estudo tem cidades até que colocou tarifa zero, porque chegou à conclusão que naquele local a tarifa zero foi a mais adequada. Né? Então, eu não quero me precipitar e dizer, vai ser assim ou assado, mas que o transporte vai ter que ter um outro modelo alternativo a esse, não tenha dúvida, porque a realidade da mobilidade das pessoas mudou muito. E a carona coletiva também, né? E falando um pouquinho no governo atual, eu gostaria de saber do senhor quais são aqueles projetos que o senhor gostaria de manter e quais aqueles que o senhor não daria seguimento. O que está em andamento na cidade, que não são muitas coisas, a gente vai manter. Porque eu tenho dito o seguinte, uma prefeitura, quando você tem uma eleição e muda o prefeito, aquele que entra, na minha opinião, tem a obrigação de manter aquilo que está acontecendo. A não ser que seja uma coisa nefasta, lógico. Não é? Mas, por exemplo, tem obras muito vagarosas no atual governo, e vou citar uma. O asfalto do bairro Jardim Marquês. Faz 4 anos que aquele asfalto está ali. Né? Vai, não vai. Aquilo a gente tem que entrar e terminar. Não é possível em 4 anos você não fazer um bairro. Não é? Então, essa obra está em câmara lenta e a gente quer engatar uma 3ª, 4ª marcha nessa obra. A Avenida Davi Monteiro Lino também está demorando 4 anos para fazer 1 quilômetro. 1 quilômetro. Né? Então, essa daí vamos concluir, só que a gente quer dar continuidade no projeto. O projeto, ele liga ali a Praça Conde Frontin até a Carvalho Pinto no Campo Grande. Então, essa obra praticamente está paralisada, está em uma câmara lenta, assim, imensa. A gente, então, termina o do Parque Melua e continua indo em direção a Carvalho Pinto, né? Então, as pessoas vão ficar tranquilas. Aquilo que está em andamento continua, mas são poucas coisas e marcha lenta. Tem que dar um novo ritmo.
E, candidato, a gente sabe que o PT esteve à frente do governo de Jacareí durante muito tempo, né? Em 2016, o candidato apoiado pelo partido acabou não vencendo. Eu gostaria de saber do senhor, se o senhor acredita que há um desgaste do PT na cidade e agora, concorrendo com outros 10, né? Por que o eleitor deve escolher retornar o senhor? Na verdade, eu acho que o desgaste, ele é da classe política inteira, infelizmente. Por quê? Vou aproveitar aqui para dizer o seguinte, é importante que as pessoas não se desesperance, não fique desesperançado da política. Porque quando você sai da política, quando você não se interessa mais, quando você não quer mais saber de nada, aí é que as coisas perdem todo o seu controle. Há necessidade das pessoas participarem, conhecer o plano de governo, conhecer as pessoas, para que você tenha a depuração. A democracia é uma depuração. Você vota aqui, depois se altera lá, você muda de partidos, o povo escolhe os projetos, sem problema nenhum. Isso é um processo de depuração. O que não pode é as pessoas desinteressarem da política. Isso daí, para mim, é um problema. E cabe a nós, que estamos como candidatos, né, fazer com que as pessoas, a gente devolver às pessoas a credibilidade. Como é que o político perde a credibilidade? Vamos dar um exemplo. Há 4 anos atrás, o atual prefeito prometeu fazer 4 UBSs 24 horas. A gente sabia que isso era impossível. A gente sabia que isso não dá para fazer. E ele prometeu. As pessoas votam. Não fez nenhuma UBS 24 horas. E não era para fazer mesmo, não dá para fazer. A gente sabia que não dá para fazer. Então, quando você coloca no plano de governo coisas que não são factíveis, que não são possíveis de serem feitas, e a população acredita e vota, aí você perde a credibilidade. Então, o nosso compromisso é fazer com que a gente devolva a credibilidade para a população. Aquilo que você colocou, que quer fazer, que você faça todos os seus esforços para executar. Porque, senão, a classe política toda perde. Candidato, eu gostaria de agradecer a participação do senhor. Já chegamos ao fim da nossa entrevista, mas eu gostaria de solicitar para que o senhor deixe suas considerações finais para quem está nos assistindo. Eu quero agradecer essa entrevista e pedir às pessoas que, nessas eleições de 2020, em Jacareí, especificamente Jacareí, a gente possa ir para a urna para pensar que cidade que nós queremos para os próximos 4 anos. Nós temos claro que a cidade que precisa é que tenha uma prefeitura humana, uma prefeitura que cuide das pessoas, uma prefeitura que cuide da cidade, uma prefeitura que trate as pessoas com a sua dignidade, uma prefeitura que seja o porto seguro das pessoas nesse pós-pandemia. E que a gente possa investir na segurança para que as famílias tenham melhor mobilidade da cidade, maior segurança para os seus filhos. E também fazer um programa de geração de renda, atração de empresas. Você que está nos acompanhando sabe que nós trouxemos diversas empresas de Jacareí, pontos de comércio, e Jacareí parou. Precisa voltar a atrair novos empreendimentos para gerar emprego e renda para as pessoas. Acredito que assim, daqui a 4 anos, a gente vai ter uma cidade muito melhor que nos dias de hoje. Obrigado. Obrigada novamente, candidato. Obrigada também a você que assistiu e nos acompanhou. A gente se encontra de novo em uma próxima entrevista. Até mais.